A graça e a paz a todos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, noite, manhã. Não sei a hora nem o momento que você vai parar para ouvir esta mensagem, mas eu tenho a certeza que neste momento Deus vai estar falando com você. Amados, esse que vos fala aqui é seu irmão em Cristo, pastor Moisés. Eu tenho de Deus uma palavra para a tua vida no dia que se chama hoje. Mas antes eu te peço que você venha se inscrever neste canal, você que não é inscrito, e que venha compartilhar esta mensagem. Porque eu tenho certeza que ela vai abrir a mente. Porque a maior qualidade de Satanás chama-se enganar. Ele é o enganador. E o diabo tem enganado muitas pessoas. Não é lá fora, não. Chama-se dentro de muitas igrejas. E esta mensagem vai trazer um esclarecimento acerca do que Satanás está fazendo e acerca do que o Espírito Santo faz. Qual a função do Espírito Santo? E aqui Deus colocou no meu coração, aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16, que nos fala assim, olha: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse-lhe ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. O 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Amados, por que eu li esse versículo, irmãos? Se você reparar para analisar o momento que o Evangelho está vivendo hoje, não há diferença aqui do tempo de Paulo, não. Que ali Paulo foi fazer a obra de Deus, ali procurando um lugar para orar, e infiltrado ali no meio daquelas pessoas que estavam acompanhando Paulo, estava uma jovem que tinha um espírito. Que espírito tinha, pastor? Um espírito que adivinhava. E aquela jovem ali fazia propaganda do Evangelho de Cristo. Que ela estaria falando ali: olha, esse que está aí anunciando acerca de Paulo e Silas, esse que está anunciando aí, pregando a palavra, são santos homens de Deus. E a Bíblia fala que essa jovem, ela fez isso por muitas vezes. Quando Paulo iria ali orar, pregar a palavra de Deus, anunciar a vinda de Cristo, aquela mulher testificava que aquelas palavras que saíam dos lábios de Paulo era verídico. Qual a função que ela fazia isso, irmãos? Ela queria trazer para ela, para aquilo que ela fazia, uma certa credibilidade. Ali para que o povo viesse pensar que o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Silas, ali também estava sobre a vida dela. E a Bíblia aqui nos narra que esta mulher ficou infiltrada no meio de Paulo e dos demais irmãos que estavam ali anunciando o Evangelho de Cristo por muitos dias, ao ponto de Paulo ali entender que aquela mulher estava com espírito de engano. E ali expulsou aquele espírito. E aí no versículo 19 do capítulo 16, aí do livro de Atos, fala que vendo o seu Senhor, que aquele espírito ali, e vendo os seus senhores que
a esperança do seu lucro estava perdida. Então vejamos que aquele espírito que revelava, aquele espírito que adivinhava, trazia muitos lucros aos seus senhores. E aquela mulher, por muito tempo, enganou a muito. Amado, nos dias que nós estamos vivendo, não é diferente. Hoje existe um espírito que revela dentro da igreja. Um espírito que revela. Hoje existe um espírito que adivinha. E através deste espírito você consegue trazer multidões. Através deste espírito, esse espírito traz muitos lucros, traz muitas rendas, traz muitos cachê para as pessoas que muitos nos dias de hoje têm esse espírito estar dentro da igreja. Por que eu estou falando de espírito, irmão? Que só não pode ser o Espírito Santo. Porque aqui, amados, aí no livro de João, capítulo 16, versículo 8, aqui Jesus falando, Jesus já iria ser as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, antes de subir ao céu, que fala assim, olha, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui fala do Espírito Santo. Quando ele vier, quando ele for derramado sobre os homens ou pelas as mulheres, a função dele convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós temos um Espírito Santo que trabalha dentro de muitas igrejas, que é para revelar obra de macumbaria, é para revelar prosperidade, é para revelar que aquela pessoa está sofrendo de inveja, de palavra de maldição, é para revelar que Deus tem isso, tem aquilo na vida das pessoas, que Deus vai mudar a história, que Deus vai exaltar, que muitos vão ver o que vai acontecer na sua vida, mas é um Espírito Santo que não revela mais, não faz o que a Bíblia fala, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado. É um povo que Deus promete, é um povo que Deus revela o mal que estão fazendo contra a vida dele, mas não revela o pecado que existe na vida daquele povo. É o Espírito Santo que não confronta mais. E sendo que a função do Espírito Santo é nos confrontar, que fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. É uma igreja em adultério que Deus não revela adultério, em prostituição que Deus não revela, o Espírito Santo não revela prostituição. É uma igreja que vive na mentira, que o Espírito Santo não revela mentira. É uma igreja que faz comércio com a palavra de Deus, que Deus não revela o comércio dentro da casa. São profetas que têm compromisso com o povo, mas não têm compromisso com a palavra de Deus. Então, cuidado com esse espírito de revelação, que talvez você está seguindo esta pessoa que você tem como um grande homem, como uma grande mulher, como uma grande profeta. Ela traz sobre a vida dela, ela tem sobre a vida dela este mesmo espírito de adivinho que esta jovem tinha. Porque quando é o Espírito Santo, ele vai se preocupar com a sua alma, em salvar você. E Deus fala que Deus corrige e açoita aqueles que o amam. Que Deus em Cristo Jesus continue falando do teu coração.